O governo federal autorizou empresas que demitiram funcionários sem justa causa a recontratarem esses trabalhadores com menos de 90 dias após a demissão. A medida é para tentar agilizar a retomada econômica. O governo também publicou um decreto que prorroga a possibilidade de suspensão ou de redução dos contratos de trabalho. O decreto prorrogou o prazo para empresas aplicarem medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para os funcionários de carteira assinada. A redução de jornada de trabalho com diminuição do salário passa a valer por 120 dias. O mesmo ocorre para a suspensão de contrato de trabalho, que também pode ser feita de forma fracionada, com períodos intercalados de 10 dias. Durante o mesmo período, o empregador está impedido de demitir. Quem já optou pelo programa emergencial, no entanto, não pode ultrapassar os 4 meses previstos na lei. O governo vai continuar ainda a pagar o auxílio emergencial como complemento salarial com teto máximo do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813. A comunicação da adesão ao Ministério do Trabalho deve ser feita em até 10 dias após o acordo. O governo também publicou portaria que permite às empresas que demitiram funcionários sem justa causa recontratar em menos de 90 dias depois. Essa recontratação era proibida pelo Ministério do Trabalho. A portaria estabelece que o valor do salário deve ser o mesmo do contrato anterior, mas permite a recontratação com valores diferentes, caso haja acordo coletivo que tenha autorizado a redução salarial. A regra vale até 31 de dezembro, enquanto durar o estado de calamidade pública. Bom, e para falar dos impactos dessa ampliação da medida para os trabalhadores, eu converso agora ao vivo com o advogado Vinícius Cascone. Doutor Vinícius, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Bom, como é que fica a vida do trabalhador agora com a ampliação desse decreto? Tudo na vida tem um lado bom, ruim, prós, contra, né? Mas eu queria que o senhor explicasse se essa é uma forma de aquecer o mercado, evitar novas demissões. A gente sabe que o Brasil já tem um número altíssimo de demissões, mesmo antes da pandemia, agora piorou. Na verdade, todas as medidas governamentais para garantir aí, renda aos trabalhadores são sempre bem-vindas, né? A gente sabe muito bem que a crise está atingindo tanto os trabalhadores como as empresas, então qualquer medida de socorro sempre é importante, né? Então, evidentemente que a ampliação desse programa, do prazo, né, de suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada também, nesse aspecto, é importante aí para garantir não só a renda do trabalhador, mas também tentar garantir aí a manutenção dos postos de trabalho. Então, o que acontece? Como foi bem colocado aí no início da matéria, que eu estava assistindo, inclusive, né, o decreto, né, possibilitou aí, com a mudança a medida provisória 936 foi convertida em lei, né, ela houve uma aprovação no Congresso Nacional e concedeu poderes para que o presidente da República regulamentasse, né, a questão de prorrogação do programa emergencial aí de benefício, né, para os trabalhadores, para as empresas. E aí foi prorrogado de 60 dias, no caso da suspensão do contrato de trabalho, para 120 dias, e no caso da redução de jornada e redução de salário, de 90 para até 120 dias. Então, essa mudança aqui possibilita ampliar o prazo desse programa, né? E também aí possibilita ainda, inclusive, as empresas ainda ter um socorro, um oxigênio maior ainda para sobreviver nesse período aí de crise. Quer dizer, os trabalhadores, então, eles podem ser recontratados, mesmo com esse prazo menor, né, do que geralmente acontece. A pessoa é demitida hoje e antes da legislação, ela não poderia ser contratada em determinado período, tinha uma espécie de quarentena, não é isso, doutor Vinícius? Agora não tem mais, só que essa pessoa ela pode ser recontratada mesmo num cargo inferior ao que ela ocupava? Na verdade, assim, isso não é o decreto, né? Esse decreto especificamente, ele estabeleceu a questão da prorrogação da suspensão ou redução do contrato. Essa foi uma outra medida que o governo federal tomou, aí no caso, para facilitar a recontratação de trabalhadores que haviam sido demitidos nesse período. Então, na verdade, o governo federal tenta aí aquecer a economia, né? Mas nós vamos esbarrar numa outra situação, que existem muitos casos aí que os trabalhadores podem ser recontratados e aí as empresas oferecerem salários mais baixos.
aí nós podemos ter uma discussão judicial a respeito. Há um entendimento que mesmo com essa possibilidade de recontratação, né, você não poderia, aí, no caso, rebaixar o salário que esse empregado estaria recebendo antes. Bom, com a reforma trabalhista aprovada há alguns anos, 3 anos, salvo engano, a reforma ela trouxe muito o debate sobre o diálogo entre empregado e empregador. Agora, com todas essas medidas que foram impostas pelo governo desde o início da pandemia, esse diálogo ainda está presente ou a empresa, tendo em vista o decreto de calamidade pública lá no início de março, ela é soberana em relação às questões que foram impostas por essas várias resoluções e legislações? Na verdade, a MP 927 deu um poder muito grande para as empresas, para que as empresas pudessem tomar decisões quase que de forma unilateral, muitas vezes, ou convocando aí, no caso, os trabalhadores a assinarem em termos aditivos no contrato de trabalho, né, num prazo bem curto, em até 48 horas. Isso foi relacionado a férias, banco de horas, antecipação de feriados. Depois disso, houve uma discussão, né, em relação a isso no próprio Supremo Tribunal Federal, e aí a MP 927 está parada lá no Congresso para ver se ele vai ser convertida em lei ou não. Agora, a MP 936 estabeleceu uma possibilidade, né, que foi convertida na Lei 14.020, né, uma possibilidade de negociação direta entre empregado e empregador, né, principalmente nessa questão da redução de salário e redução de jornada, algo que não era possível, né, sem a participação dos sindicatos, porque a Constituição Federal estabelecia que os sindicatos deveriam participar desse tipo de processo de negociação. A MP 936, que foi convertida, como eu disse, né, ela possibilitou em algumas situações que o trabalhador negocie diretamente com a empresa sem a participação do sindicato. Por exemplo, uma das situações colocadas são aqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, né, em empresas que têm uma receita de até 4,8 milhões, né, ao ano, considerando o ano de 2019 como base. Então, o trabalhador que recebe até 3 salários poderia negociar diretamente com a empresa. E no caso de empresas que tinham um faturamento bruto maior que 4,8 milhões de reais, aí somente os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos podem negociar diretamente. Doutor Vinícius Cascone, muito obrigada por responder a todos esses, esclarecer o trabalhador que tem muitas dúvidas sobre esse tema, né? Obrigada pela entrevista, boa tarde para o senhor. Isso, de nada, boa tarde.